Aleluia, né? Então nós vamos falar aqui nessa tarde aqui, com glória, o papel do pastor e o papel da ovelha. Vamos falar aqui, né? Uma palavra diferente, seja Deus, sobre o papel da ovelha e o papel do líder. Louvado seja Deus, né? Qual é o verdadeiro papel? Aleluia! Louvado seja Deus. Todos nós temos um chamado, né? E além do chamado, louvado, nós temos a obrigação na mão do Senhor. A obrigação essa que é divina, que vem do céu, e que Ele é quem é o que nos ordena. São Francisco de Sales. É Ele é que nos capacita e nos dá autoridade. E nos dá autoridade. E nos dá autoridade, louvado seja Deus, nos dá autoridade, aleluia, para prosseguir a caminhada. Então nós vemos aqui nesse texto sagrado, vivemos um tempo de crise de identidade espiritual, e a relativação dos conceitos tem confundido as coisas da sociedade, né? Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem definir seu papel, até mesmo a sua própria personalidade. Por isso existe tanta confusão nas igrejas, né, irmãos? Fazendo que as pessoas não compreendam o seu papel do corpo de Cristo. Jesus contou esta parábola do bom pastor falando de si mesmo e de seu rebanho para orientar os padrões tanto do pastor como da ovelha nas igrejas. Então, você é pastor ou ovelha? Vejamos, irmãos, através das palavras de Jesus, qual é o papel do pastor e o papel da ovelha. O papel do pastor, Jesus é o modelo de pastor que devemos seguir. Embora existam coisas que somente Jesus pode ter feito, como morrer por nós, tudo o que fez é um exemplo que nos orienta para o cuidado de vidas. O termo pastor significa aquele que cuida de seu rebanho. Aleluia, é para cuidar do rebanho. Não é para cuidar da lã nem da gordura das ovelhas, mas para cuidar do rebanho. Louvado seja Deus, né? Aleluia, cuidar do rebanho. O termo pastor significa aquele que cuida de um rebanho. Na Idade Média, os líderes espirituais eram chamados de cura da alma, ou apelidados de cura, pelo papel que exerciam ao cuidar de vidas. Ou seja, as atribuições de um pastor, segundo as palavras de Jesus, são entrar pela porta. Jesus disse no verso 2, o pastor também é ovelha e deve prestar contas ao seu líder. Um pastor, ele tem que entender que ele é ovelha e deve prestar conta com seu líder. Entrar pela porta significa que para entrar e se tornar pastor, passou por um processo legal, oferecido pela igreja, seja este uma eleição, curso teológico, nomeação e principalmente ser consagrado por um superior a ele. Para crescer no ministério não é preciso, meu irmão, pular a janela, fazendo uma divisão, ou sendo rebelde contra o seu líder. Aleluia! Não precisa disso, irmão. Você não precisa disso. Aleluia! Você tem que ser consagrado. Principalmente ser consagrado por um superior a ele.
Para crescer no ministério, irmão, não é preciso pular a janela, que nem muitos estão fazendo hoje. Pulando a janela, fazendo uma divisão. Tem camarada aí, irmão Jesus, que ele não passa 1, 2, 3 anos, 4 anos, louvado seja Deus. Aí ele só está esperando ser consagrado. Aí é consagrado, tá às costas, às vezes quer tomar até um ministério. Glória a Deus. É? Espera acontecer isso comigo. Camarada tomava de conta do rebanho ali conosco. Quando foi consagrado, ora, rapaz, pulou a cerca. E não é assim, né, irmão? E não é assim, né? Não precisa fazer divisão. Não precisa de rebeldia contra o seu líder. Procure bater na porta, irmão, e entrar de maneira digna, sem passar por cima de ninguém. Procure. Você está entendendo? Aleluia, louvado seja Deus. Para ser pastor, irmão, você tem que conhecer as ovelhas pelo nome. Para ser pastor, você precisa conhecer a ovelha pelo nome. Se você ainda não ouviu uma palavra dessa, aí você vai ouvir. Porque nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Para ser pastor, irmão, é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não sabe o nome de seus companheiros nunca foi em sua casa. Ó, ele nunca foi na sua casa. Ele não sabe. O meu pastor conhece o pastor Pedro Paulo, não é exaltando ele não. Mas quando você chega lá no culto, lá ele chama o nome de um por um, de cada rebanho. Porque ele se envolve na obra. Ele se envolve ali com as ovelhas. Então, para ser pastor, é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não sabe o nome de seus companheiros, nunca foi em sua casa e não participa de sua vida, pode ser um gerente e não um pastor, sabia? Sabia? Aquela pessoa que nunca foi na sua casa, nunca fez um culto campal, nunca te convidou para o culto campal, nunca foi orar na tua casa, seu homem não pode se titular um pastor, que não sabe nem o nome. Porque a relação do pastor com a ovelha é como se fosse parte da família, irmão. Muitas vezes o pastor fica tão cheio de tarefa administrativa que não consegue ter tempo para estar junto das suas ovelhas. E hoje nós vivemos isso. Porque para ser pastor é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não sabe o nome do seu companheiro, dos seus companheiros, nunca foi em sua casa e não participa de sua vida, pode ser um gerente, não um pastor. Ele tem que saber conduzir as ovelhas. Como líder espiritual, um pastor, ele é um condutor para as suas ovelhas. A imagem aqui é do pastor atrás do rebanho, tocando-os para fora do curral. Este é o momento em que o pastor aponta a direção para o povo. Infelizmente, irmão, existem muitos modelos de igreja onde uma liderança é quem conduz a igreja e o pastor também é conduzido pelas decisões deste grupo. Quem tem autoridade espiritual sobre a igreja, irmão, para conduzir suas decisões é o pastor. Como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. Só que ele tem que ir adiante das ovelhas. Em outro momento o pastor passa adiante das ovelhas, para que elas possam vê-la e seguir na direção certa por onde for. Como líder, o pastor, irmão, ele é um exemplo a ser seguido na igreja. Se o pastor é um homem de oração, a igreja também ora. E se a igreja vê o pastor cuidando de vidas, o povo também cuida. Glória! A igreja, amados irmãos, é um espelho de seu pastor e segue seu exemplo. O que o pastor faz vale mais do que suas palavras no púlpito. O seu testemunho
o seu caráter de vida. Louvado seja Deus. Vale muito mais do que as suas palavras no púlpito. O testemunho de um verdadeiro líder, de um verdadeiro pastor, que nem Jesus de Nazaré e muitos aí, vale muito mais do que qualquer palavra sendo pregada no púlpito. É o testemunho de vida, é o caráter, é dedicar a sua vida pelas ovelhas. A vida de um pastor é dedicada às suas ovelhas. Somente Jesus deu a sua vida para a nossa salvação. E ninguém mais pode fazer isso. Mas este é um exemplo de entrega, irmão, que deve ser seguido pelos líderes espirituais. Por isso, Jeremias alerta aos pastores que apacentam a si mesmo. Jeremias capítulo 23, versículo 1. Quando se entrega ao ministério, o pastor deixa tudo em prol de ganhar vida para Deus. É desse jeito. Mas o verdadeiro pastor, ele nunca abandona as suas ovelhas. Jesus deixa bem claro a diferença entre um mercenário e um pastor. O mercenário, ele visa seu interesse quando não consegue o que quer, ou quando enfrenta algum risco, então foge, irmão. Ele abandona o rebanho. Já o verdadeiro pastor, ele é diferente, irmão. Ele cuida mais ainda de seu rebanho. E quando percebe as situações perigosas, chegando a arriscar-se pelas suas ovelhas, e nos momentos mais difíceis da vida das pessoas, é que o pastor se mostra presente e ganha realmente o respeito do povo. É desse jeito. É por isso, irmão, que o verdadeiro pastor, ele não faz distinção de pessoa. Porque o pastor, irmão, ele deve atender toda a comunidade, além das que não estão na igreja, que são outras ovelhas. Não deixar risco. E trabalhar pela unidade, irmão, do povo, para que seja um rebanho e um pastor. Para isso, o pastor não pode fazer distinção de pessoas dentro ou fora da igreja. Para o pastor, todos são ovelhas ou almas a seres ganhas para o Senhor. E se o pastor se limitar a atender apenas um grupo, perde a oportunidade de conquistar muitas vidas. Quando o pastor, irmão, exerce o ministério, seguindo o exemplo de Jesus, mesmo que seja muito difícil, tudo o que fizer é aprovado por Deus. Então Jesus se torna o real e supremo pastor e bispo das nossas ovelhas. Está lá em 1 Pedro 2,25. Então, seja um bom pastor, irmão, de acordo com o exemplo de Jesus. Mas aí depois vem aí o papel das ovelhas. Quem conhece ovelha sabe que é um animal dócil, irmão. Irmãos, além disso, a ovelha se apega ao ser humano, confiando no direcionamento que dá. Ovelhas, irmãos, são animais que precisam de orientação, pois não sabem se cuidar sozinha. Também são frágeis diante de predadores e não conseguem se defender. Por isso, não podem viver sem o cuidado de um pastor. Então, irmãos, as atribuições das ovelhas, de acordo com as palavras de Jesus, são: ouvir a voz do bom pastor. O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, ela ouve a voz. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ouve, e mais do que apenas escutar. Ouvir, irmão, significa compreender. Quando eu ouço, eu estou compreendendo. A ovelha vai à igreja para aprender algo, e o pastor é o canal de Deus para transmitir esta mensagem. Por isso, a ovelha deve aceitar a voz de seu pastor como veículo divino para entregar-lhe sua palavra. Quando o pastor fala a ovelha deve ouvir atentamente. Por quê, irmão? Porque a lei está passando uma orientação. As ovelhas, elas devem seguir a orientação do pastor. Existem pessoas, irmãos, que querem mandar no pastor. Estamos vivendo uma época que tem pessoas que querem mandar no pastor, querem mandar no ministério. Quando
entra um novo líder no ministério, ele não aceita, ele quer permanecer do jeito dele. Aleluia. Mas ela deve seguir a orientação do seu pastor. Existem pessoas que querem mandar no pastor e dizer o que deve fazer. Todos, irmãos, todos nós podemos dialogar e sugerir ao pastor ideias do que pode ser feito. Isso é normal. Mas a orientação do pastor, irmão, deve ser: você deve obedecer. Muitas pessoas só querem ouvir coisas boas do pastor, irmão. Por isso que aí muitas igrejas artificiais aí só prega chave de carro, é chave de moto, é chave de casa, é chave de apartamento. Mas quando o pastor ele exorta, aí muitos não aceitam. Mas o pastor, irmão, ele tem autoridade para corrigir o rebanho com a vara e com o cajado. Isso deve ser considerado como consolo para as ovelhas, irmão. Está lá em Salmo 23, capítulo 4, né? Que o teu cajado, o quê? Nos consola, né? Às vezes uma correção vem para nos consolar, irmão, para nos repreender, para nos alertar. Porque nós devemos reconhecer a voz do pastor. Dentre assim, todos os ruídos e mugidos do rebanho, a ovelha consegue conhecer a voz do pastor, irmão. Meu irmão, mas a diversidade de igrejas é tão grande que fica difícil, irmão, de estabelecer um padrão. Cada igreja e cada pastor pensa e fala de uma maneira diferente. Hoje nós vemos aí vários ensinos diferentes, várias teorias diferentes. Louvado seja Deus. E quando você é ovelha, você não se embaraça, né? Que nem o irmão Nilton aqui, lá de Santo André, ele está dizendo que a esposa dele, Ivani, ela tem um dom espiritual, né? Ela tem um dom da revelação, né, irmão? Glória a Deus por isso, né? E nós temos que ter um discernimento de espírito, né? Porque, irmão, hoje nós vemos todo tipo de pastores aí, de pessoas pregando de todas as maneiras aí. Mas a ovelha conhece a voz. Ela sabe quando é Deus, ela sabe quando a palavra vem do céu, ela sabe. Ela não se ilude, ela não se supermessa, ela não se escarnece, porque ela conhece, porque ela ora, porque ela jejuma, porque ela lê, ela se alimenta e ela sabe. Então a ovelha precisa saber discernir a voz de seu pastor para não ficar confusa. Quem fica andando, irmão, de igreja em igreja e escolhe qual pastor vai ouvir, acaba em confusão e se perde pelo caminho. Nós vemos isso hoje, irmão. Pessoas ficam pulando de igreja em igreja, pulando de igreja. O problema não é a igreja, o problema é você. O problema está em você, que tem um coração duro, que é orgulhoso, que é rancoroso, que quer ouvir o que quer seguir do jeito que quer andar do jeito que quer. Não, irmão, mas você tem um dom. Você tem um líder, você é submisso. Aí muitos aí ficam aí. Então tem muitos aí que não sabem discernir a voz de seu pastor para não ficar confuso. Aí fica andando de igreja em igreja, escolhe qual o pastor, e ainda vai até escolher qual o pastor que vai ouvir. Aí quando chega nessa condição, meu amigo, acaba em confusão e se perde pelo caminho. As ovelhas, ela não segue ou ouvir estranho. A ovelha, irmão, ela atende a orientação de estranho. A ovelha, ela não atende. A ovelha, ela não atende a orientação de estranho. Isso, irmão, é muito importante, porque existem muitos falsos profetas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7, versículo 15,
ele fala que teria falsos profetas nos últimos dias. Pessoas que iam falar em seu nome, mas eram falsos profetas. Infelizmente, muitas igrejas preferem ouvir pregadores de fora, que muitas vezes, irmãos, são pessoas desconhecidas da comunidade. Muitas das vezes esses pregadores vêm e ensinam o que querem para as ovelhas e depois vão embora. Mas quem fica para lutar com o seu rebanho e resolver os conflitos é o pastor da igreja. A verdadeira ovelha, irmão, ela ouve a voz de seu pastor e não a de estranho. Aí às vezes o cabo traz aquela palavra fervorosa, depois ele lança, né? A malícia. Hoje está cheio de malicioso. Porque nós devemos aceitar o alimento oferecido pelo nosso pastor. A ovelha, irmão, a ovelha procura e acha a pastagem oferecida pelo pastor, está lá no Salmo 23. Fala que a ovelha não sente falta de nada, sendo levada ao pasto verdejantes e águas tranquilas. Assim como cada pastor procura dar o melhor alimento para o seu rebanho, a ovelha, irmão, também deve aceitar o suprimento dado pelo pastor. Quando a ovelha olha o pastor do vizinho e procura comer longe de seu pastor, logo ela, irmão, ela se perde. Muitas ovelhas estão feridas, irmão, perdidas e desnutridas porque não aceitam o alimento oferecido pelo pastor. Mas a ovelha, ela deve conhecer o único pastor. Assim como o pastor deve conhecer suas ovelhas, irmão, estas também devem conhecer o seu pastor para que haja um rebanho e um bom pastor. Mesmo que já tenha vários líderes espirituais, a ovelha deve reconhecer como seu único pastor aquele que está cuidando de sua vida espiritual. Muitas ovelhas, muitas das vezes, irmãos, estão seguindo pastores da televisão, que embora seja uma bênção, ou seja um pastor, aquele que te visita, ministra, a ceia, aconselha, e nas horas mais difíceis você liga para ele. Aí sim. Por isso que você tem que acreditar no seu pastor. Jesus disse que os fariseus não eram ovelhas, porque não acreditavam nele. O que faz, irmão, uma pessoa ser ovelha e dar crédito ao que o pastor diz? A ovelha desconhecida, irmão, não acredita no pastor. Existem pessoas que são tão exigentes, irmãos, que não dão crédito ao seu pastor. Irmãos, a ovelha precisa confiar no pastor para confidenciar sua vida pessoal e ele poder cuidar de suas feridas. Saber que tem alguém cuidando de nós é algo, irmão, que conforta nossos corações. Nós sabemos, irmãos, que no mundo atual, diante da liberdade do individualismo proposto pela sociedade, irmão, torna-se a ovelha e um grande desafio. Desde a compartilhar as questões pessoais até aceitar a correção do líder. Exigir um esforço enorme para quem deseja ser ovelha, irmão. Tem que ter um esforço. Se cada ovelha seguir estas orientações, a vida da igreja se torna muito mais difícil. Então, irmão, nessa tarde, assuma o seu papel de ovelha ou de pastor. Conclusão. Irmãos, nós sabemos que o comércio religioso, irmão, tem feito de muitos pastores, funcionários, executivos de igrejas, e alguns acabam sendo seduzidos por interesses financeiros. E o pior, irmão, além disso, o trânsito religioso tem provocado uma mudança constante de igreja entre as pessoas. Todos estão acostumados com a correção, com a concorrência. Hoje está a concorrência, vai ali que o irmão cura é curado, vai ali que o louvor ali é uma bênção, não pode receber tua cura, vai na igreja tal, porque na igreja tal tem aquele outro irmão, em qualquer canto que tu for, Deus está. O problema não é a igreja, é você, a sua fé. Essas pessoas que andam atrás de bênção, é porque também são mercenários. Nunca na vida tiveram encontro com Jesus.
Porque quem tem um encontro com Jesus, ele continua na mesma congregação, escutando a palavra de Deus, sendo obediente ao seu líder. Mas aquele que vai atrás de prosperidade, irmão, ele vai atrás de um evangelho fácil, de evangelho frágil, pelas portas largas, pelos caminhos largos, para conseguir os seus objetivos, mas não quer ter uma sinceridade com Deus. Porque hoje em dia, irmão, tem muitas igrejas aí que estão provocando a mudança constante de igreja entre as pessoas, né? Todos estão acostumados com a concorrência do comércio, irmão, e comprar o que quiser, quando e aonde quer. Isto está, irmão, refletindo no comportamento de muitos crentes. A pessoa vai à igreja que mais lhe agrada, e se algo lhe aborrecer, logo procura outra. Nós estamos vivendo isso. Se vier qualquer coisa ali que lhe aborreça, ela sai, já vai procurar outra. Quem faz isso, irmão, deixa de ser ovelha, por não submeter ao cuidado de um só pastor. Aí nessa tarde eu pergunto: você sabe qual é o seu papel como ovelha e como pastor? Será se você sabe? Será se você tem dado ouvido a essa palavra? Será que você tem, louvado seja Deus, dado crédito a essa palavra? Tem meditado nessa palavra? Tem vivido essa palavra? Louvado seja Deus. Irmãos, vivemos épocas difíceis, irmãos, que as pessoas querem ouvir o que quer. As pessoas querem ouvir o que quer, mas não é assim, irmão. Se fosse da nossa vontade, nós estávamos todos perdidos. Temos que viver a vontade de Jesus, viver essa palavra, ouvir essa palavra todos os dias, praticar essa palavra todos os dias, ser submisso ao Rei da Glória, ser submisso a esse Evangelho, ser submisso à palavra de Deus. Ainda vai ter vida e abundância. Mas o problema, irmão, é que ninguém quer renunciar. A pessoa quer continuar no pecado. A pessoa quer continuar o caminho mais fácil, procurar o caminho mais fácil, o caminho das portas largas. Tem pessoas que dizem ser ovelha, mas é bode, é cobra. Abaixa pisar no calo dela, ela começa a picar a pessoa com a língua, xingar, fuxicar, caluniar, mexericar. Você está entendendo? A pessoa diz que é ovelha, aí quando ela recebe uma correção, ela não recebe, ela se revolta. É bode, irmão. O bode, quando você bate nele, você dá um grito, você pega um cipó para bater e sai correndo. Ela é covarde, é traiçoeira, quando ele dá as costas e dá amarrada na gente. Mas a ovelha não. Ela depende do seu pastor, ela é dócil. Ela é mansa, está muito alto o retorno, louvado seja Deus. É por isso, irmão, que nós devemos ouvir a voz do nosso autor e consumador das nossas vidas, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. A esse sim, irmão, ele tem palavra de vida. Só ele tem palavra de vida. Só ele. Só ele tem palavra de vida. Quer ter vida? Entrega a tua vida a Jesus. Nessa tarde, entrega a tua vida a Ele. Entra pela porta. Não queira pular, irmão, saltear. Espera no tempo de Deus, porque Deus é fiel para cumprir na tua vida. Amém? Então seja ovelha, não seja bode, não seja cobra, não seja serpente, mas seja uma ovelha dócil, que depende do seu pastor, que depende do seu líder. Então vamos aqui de louvor,
Louvado seja Deus. Daqui a pouco começa o programa Lançando a Rede. Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos aqui com mais um louvorzinho aqui abençoado aqui para a glória de Deus.